Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um InfraTalks aqui do Toledo e Marquete, que é uma série de debate, de bate-papo aí sobre infraestrutura. Hoje a gente tem a honra aqui de receber o deputado federal Laércio Oliveira, ele que é o relator do PL do Gás, que está em tramitação agora na Câmara dos Deputados. E seja muito bem-vindo, deputado, muito obrigada aí pela presença e pelo tempo disponibilizado. Obrigado. Bom, vamos aqui para a primeira pergunta. No contexto da crise atual do país, que a gente está atravessando, na pandemia, os impactos que ela está trazendo, a retração da economia, eu acho que, apesar de ser um momento ruim, isso possibilita o enfoque em alguns pontos aí para a gente trazer umas discussões no âmbito do legislativo. O marco mais recente que a gente teve foi a aprovação do novo marco legal do saneamento, e agora também a gente está trazendo o nosso enfoque hoje, é o PL do Gás. Em julho, no finalzinho de julho desse ano, foi aprovado aí o regime de urgência para deliberação sobre o novo marco legal do gás. Eu queria saber, deputado, com essa aprovação, quais são as consequências, as próximas etapas que isso vai trazer para a gente agora? Ok, vou historiar um pouco aqui para vocês esse momento. Antes disso, quero registrar aqui a presença de dois especialistas no assunto. Um consultor aqui da Câmara dos Deputados, que se dedica a esse tema há muito tempo, atua na Comissão de Minas e Energia, que é o Dr. Francisco, que está aqui comigo, e também a pessoa de Marcelo Menezes, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe, um especialista também no assunto, e a gente vem trabalhando exatamente essa questão do gás aqui, enfim, no enfrentamento dessa relatoria do 6407. Historiando o assunto, esse texto que foi apresentado à mesa diretora da Câmara há uns 15 dias atrás, esse texto é fruto de um esforço muito grande produzido na Comissão de Minas e Energia, aonde foi possível ouvir em audiência pública dezenas e dezenas de atores da política de gás do nosso país. Esse trabalho ficou pronto no final de outubro, mais ou menos, quando esse projeto foi aprovado, esse relatório foi aprovado, e a partir daí ele ia seguir uma tramitação em outras comissões. Ele ia para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e CCJ. Essa tramitação, naturalmente, pela rotina daqui da Câmara, a gente ia discutir nessas três comissões, mais ou menos a gente ia gastar uns 2 anos, antes de chegar no plenário da Câmara. Quando esse relatório, quando esse projeto chegou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu fui designado relator. E aí, nós começamos a construir, a partir daí, pela necessidade que o Brasil tinha, pela falta de competitividade da indústria nacional, porque o gás que chegava para ela era um gás com um preço muito caro. Esse problema estava prejudicando, estava desestabilizando a indústria nacional, e com essa preocupação, nós resolvemos avançar com esse projeto e tentar um requerimento de urgência para que o projeto saísse diretamente da Comissão de Desenvolvimento Econômico para o plenário. E as outras 2 relatorias que estariam faltando, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça, juntamente com a de Desenvolvimento Econômico, seriam feitos exatamente no plenário da Câmara. E essa foi uma articulação que nós iniciamos ela, e o requerimento foi feito pelo deputado Paulo Ganimi. Foi ele o autor desse requerimento, coletou as assinaturas dos líderes, e há 15 dias atrás esse requerimento de urgência foi colocado para apreciação dos deputados. E ele teve uma votação excepcional. 323 votos favoráveis
a aprovação do requerimento de urgência. E isso balizou o projeto e permitiu que a gente avançasse no texto. Por quê? Porque já era um texto muito bem discutido, muito bem trabalhado, de um consenso muito equilibrado aqui dentro da Câmara, e isso permite a gente dizer que nós temos um projeto maduro, pronto para ser votado no plenário da Câmara a qualquer momento. Nós temos uma expectativa muito grande de votar na próxima semana o projeto. A gente espera que isso aconteça, porque já estamos conversando com todos, já conversamos com muita gente fora da Câmara, mas com os deputados e as lideranças e os partidos, nós já conversamos com muita gente. E já existe muita simpatia e muita consciência dos deputados com referência a esse projeto. Portanto, a tramitação está nesse pé. A expectativa, eu volto a dizer, eu estou bastante otimista, reconheço que o projeto traz avanços significativos para esse setor e a gente espera na próxima semana poder enfrentar o plenário para fazer exatamente a votação e a aprovação desse texto. Perfeito, deputado. E aí, nessa linha do que o senhor apresentou, falando dessa expectativa de aprovação e dos benefícios que o novo marco pretende trazer, a gente sabe que lá em 2009, com a lei do gás, se pretendeu também, né, atrair novos investidores para esse mercado, mas o que se viu é que, na prática, isso acabou não acontecendo, né? O procedimento de concessão que a lei do gás ela estabeleceu, ela se mostrou muito burocrática, né? Acabou não alcançando o que se almejava. E agora, o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho como que agora, com o novo marco legal, se consegue superar isso, né? O novo marco ele atua com a modalidade de autorização, né? Que é um regime mais simplificado, né? E tudo indica que com isso tem-se a possibilidade de destravar, né, o mercado, né? Seria aí uma grande diferença agora do novo marco? Sim, essa é uma grande vantagem que o projeto traz, mas eu vou pedir a ajuda aqui ao especialista, ao doutor Francisco, que vai explicar e responder a sua pergunta, João Paulo. Perfeito. Sim, o seu diagnóstico está correto. O processo de concessão se revelou extremamente burocrático, a chamada pública, a tal ponto que sequer um gasoduto de 12 quilômetros de transporte no Rio de Janeiro conseguiu chegar a bom termo. Então, o projeto do gás, que o deputado está relatando, ele aposta na simplificação. Né? Simplificar, desburocratizar e tornar mais ágil o processo de outorga do direito de exercer a atividade de transporte, de estocagem, tá? E isso vai ser muito importante. A gente tem, acho que realmente a simplificação, ela tende a facilitar, né, a atração dos investidores, né, porque acho que isso, quando é pensado pelo empresário ou pelo setor privado, né, isso entra, né, no momento de se sopesar toda a dificuldade, né, de se conseguir o tempo que pode levar a obtenção de uma outorga, né. Então, sem dúvida, acho que a tendência com facilitando isso, né, evidentemente proporciona, acho que, a entrada mais ágil do setor privado no mercado, né? E fica previsível, Marcelo. Exatamente, a previsibilidade, né? Exatamente. Além disso, João Paulo, a questão de um avanço, dentre os avanços conquistados pelo novo projeto, através do relatório construído lá na Comissão de Minas e Energia, o regime de contratação de capacidade de transporte de gás natural pelo regime de entrada e saída na norma atual, no regramento atual, esse é um processo extremamente complexo e complicado. E agora não, no projeto novo, isso se torna muito mais prático, ou seja, questão da segurança jurídica que os investidores precisam, esse projeto é desejado e aguardado por muitos investidores. A gente está em um momento onde a necessidade de investimento se torna imprescindível pelo momento que a gente vive, pela situação que o mundo todo enfrenta.
E essa segurança jurídica é fundamental. Você falou, a gente já conversou aqui, e foi explicado por Francisco aqui a questão da autorização, a mudança do regime da outorga de concessão para o regime de autorização, mas o livre acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, os gasodutos de escoamento da produção, as instalações de estocagem. Então, isso tudo, esse livre acesso nasce exatamente naquele momento onde há o acordo firmado entre o CAD e a Petrobras, onde a Petrobras se compromete a sair do negócio aos poucos, mas permitir que os atores possam usar toda a estrutura existente no nosso país hoje, né? Em termos de estrutura, com esse projeto novo, a gente espera que exista uma possibilidade enorme da gente avançar em termos de estrutura no nosso país, porque quase tudo que a gente tem, se não tudo, foi construído pela Petrobras. Então, a Petrobras quer sair desse negócio e essa flexibilidade e permitir o acesso de outros atores dentro dessa infraestrutura hoje existente, acho que facilita muito isso. E, deputado... né? Só uma mensagem... Por favor, Francisco. Adicional, quer dizer, com relação ao que o deputado falou. O Brasil não pode se dar o luxo de passar mais 10 anos sem construir nenhum gasoduto de transporte, sem utilizar a sua infraestrutura, aumentar a infraestrutura. Não pode. Sabe por que não pode? Porque a produção do pré-sal já foi feita a licitação. Então, a janela do pré-sal, né? Vai estar disponível gás. Agora imagine, em grandes quantidades, e você não dispor da infraestrutura. Então, é urgente. Você não pode ficar mais 10 anos sem aumentar a infraestrutura. Era exatamente nessa linha, até, Francisco, foi legal você comentar, e os destaques que o deputado deu também, porque a pergunta que eu ia fazer, e o comentário era justamente na linha de investimentos, né? Aumentando a segurança jurídica, aumentando, desburocratizando onde é possível, né? Simplificando alguns processos, dando mais abertura para a iniciativa privada e tendo, como por exemplo, a janela do pré-sal, né? Ou seja, vai ter disponibilidade, né? Quais são as oportunidades de investimento que os senhores vislumbram, né, com a aceleração e com a vinda desse novo marco? Veja, existe uma estimativa projetada pela CNI de investimentos da ordem de 60 bilhões. Geração de 4 milhões de empregos, redução do preço do milhão de BTUs do gás, hoje é 14 dólares, redução de 50%. Um país que vai se abrir à competitividade, porque quando você tem esse marco, você consegue atrair investidores e isso vai tornar a competitividade latente para esse setor. O fim do monopólio na oferta de gás e no uso dos gasodutos de transporte, ou seja, abrir totalmente. Quem for player do setor, que tiver disposição de fazer investimento, de avançar nesse mercado com um potencial de gás tão grande que nós temos aí, vou trazer aqui para você, Marcelo, com sua permissão, o exemplo do meu estado, do estado de Sergipe, que os estudos estão avançando nesse sentido, e a perspectiva é de produção de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Aí esse gás está totalmente à disposição para ser injetado nos dutos, para que a gente reaqueça a nossa indústria, e isso vai ser plenamente viável, ou seja, a gente está trabalhando hoje um marco regulatório do gás hoje, para que quando esse tempo chegar, quando a prospecção começar a acontecer, a gente já tenha um mercado apto, adaptado, os atores todos formados na sua especialização, seja transporte, comercialização
produção, para que isso comece a acontecer, e a gente vai quebrar exatamente uma ideia que existe de reinjeção do gás nos poços. Alguma coisa vai ser reinjetado sim, porque a gente precisa manter o poço em atividade, e Francisco é engenheiro de petróleo, entende muito bem, pode explicar um pouco mais sobre isso, mas, de fato, a gente não vai precisar reinjetar tanto gás assim, muito pelo contrário, a gente quer trazer o gás para a costa, a gente quer aproveitar esse gás da melhor maneira possível, porque esse gás vai gerar royalties, vai gerar impostos, vai gerar, acima de tudo, desenvolvimento, e é isso que a gente precisa. Um aspecto que o deputado mencionou e eu queria ressaltar é a questão da desverticalização. Né? Então, veja só, uma empresa de petróleo ela não pode ser dona do duto, entendeu? Tudo com que propósito? Reprimir condutas anticompetitivas. Tá? Então, não há nenhum estímulo para que o produtor do gás discrimine entre A ou B, entendeu? Ele é outro negócio, o transporte é outro negócio. Né? Isso está na lei que o deputado está relatando. É importante, porque a gente, quando pensa na realidade de hoje. Só a Petrobras, 9.400 quilômetros, 5 transportadoras, mas o futuro que se desenha não é isso. É um mercado muito maior, muito mais ofertantes de gás natural, mais transportadores, mais dutos. Né? Então tem que ter essa previsão na lei, já no futuro. A verticalização, ela em alguns momentos deixa, quando você concentra tudo, você deixa a empresa que concentra isso em situações de conflito. Né? Quando você quebra essa verticalização e permite, né, você faz a desverticalização e permite maiores players no mercado, né, você evita esse conflito, dando maiores chances de competição e maiores oportunidades para quem vai usufruir daquilo, para quem tem interesse em usufruir daquele insumo, no caso o gás. Né? Esse também é um ponto que nós tínhamos estudado no projeto e de bastante relevância também. Deputado, a gente, aproveitando então também a presença do Dr. Marcelo aí com os senhores, né? A gente sabe que para os estados, o mercado do gás, para os estados que tem, para aqueles estados que o mercado do gás tem realmente uma importância grande, o impacto do novo modelo, né, do mercado do gás, da nova lei do gás, ela é bastante relevante para os estados, né? Então a gente sabe que isso tem uma influência grande no nosso contexto federativo, né? E o senhor comentou sobre Sergipe, e Sergipe realmente é um estado referência nesse tema, né? Então a nossa pergunta é, o que se visualiza, né, a partir da aprovação em termos de mercado, né, de oportunidades no estado de Sergipe? Deixa eu dar uma informação que serve para todos os estados e a gente contextualiza o assunto. O projeto 6407, ele não quebra os contratos de concessão existentes nos estados. A questão da distribuição nos estados é uma questão dos estados. O projeto não entra muito nesse quesito. Os estados têm discutido muito esse assunto, os estados têm procurado se adequar à nova realidade da política de gás, e os estados, principalmente na expectativa do nosso estado, o estado de Sergipe especialmente, a gente avançou em muita coisa. Nós temos uma empresa de gás lá no nosso estado, mas que existem regras que foram construídas lá atrás, e essas regras, em determinados momentos, elas conflitam com o interesse que o Estado tem, e lá mesmo, e o Marcelo, que aqui está, desenvolveu um trabalho muito grande
A gente tem sido, inclusive, João Paulo, modelo para alguns estados, com referência às ações de modernização que nós fizemos lá. Afinal de contas, nós temos uma perspectiva, como eu já falei para o Marcelo, de 20 milhões de metros cúbicos de gás, e que a gente precisa negociar esse gás, a gente precisa encontrar consumidores para esse gás, então a gente entendeu que era preciso se preparar desde já. Então, nós temos uma termoelétrica que traz o gás importado, a maior termoelétrica a gás da América Latina, pronta para ser inaugurada segunda-feira, e a gente tem uma necessidade, ela tem um navio com 18 milhões de metros cúbicos de gás, e esse gás, enquanto a gente não tem o gás do nosso solo, da prospecção que será feita nas bacias que foram descobertas, a gente precisa desse gás importado, essa térmica é uma térmica privada, precisa para fazer funcionar, mas também essa térmica pode comercializar, a partir desse navio, o gás que é necessário para desenvolver o Estado. Então, isso foi feito, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande por causa das regras dessas distribuidoras estaduais, dessas empresas de gás do Estado, mas vou deixar Marcelo falar porque ele tem um domínio do assunto, porque ele viveu cada etapa dessa modernização que foi produzida lá no Estado de Sergipe. Fala, Marcelo. Como o Laércio já comentou em linhas gerais, na realidade o Estado de Sergipe hoje oferece um conjunto de opções e de perspectivas, primeiro por conta do terminal de GNL que está lá instalado e que a térmica, quando demandada, ela consome apenas 1/3 da capacidade desse terminal. Então, nós temos uma disponibilidade de gás para atender a diversas outras demandas que possam surgir. Para tanto, há uma necessidade de uma interligação desse terminal de GNL com a malha de transporte da TAG, que é um assunto que já vem sendo equacionado junto com a ANP e a própria TAG, e a gente espera que talvez no próximo ano a gente esteja com essa situação resolvida. Além disso, tem a Petrobras, que terminou agora no início do ano o teste de longa duração no campo de Farfã, e com a perspectiva, os dados foram confirmados, e com a perspectiva de produção de petróleo e gás associado nesse volume de 20 milhões de metros cúbicos por dia. Existem também blocos vizinhos a esses, contíguos, que foram arrematados pela Exxon, em parceria com a Enalta e a MURF, e ainda vão iniciar os primeiros poços exploratórios, mas como são como áreas contíguas, existe uma expectativa muito positiva de que também venha a se produzir um outro tanto volume desse. Então, o que o Estado hoje trabalha é no sentido de atrair consumidores intensivos de gás para que se possa fazer um casamento dessa oferta que vai chegar com uma demanda que também precisa de uma antecedência para poder se instalar. A perspectiva desse gás de águas ultraprofundas para 2024, 2025, e talvez esse prazo também seja aquele que seria necessário para que uma fábrica de vidro, uma cerâmica, uma fábrica de fertilizante, ou seja, algum consumidor intensivo de gás possa definir o seu investimento e fazer projeto, licenciamento e a implantação da unidade. Então, hoje, o esforço que o Estado vem fazendo é no sentido de fazer essa compatibilização. Nós vimos recentemente um anúncio de uma parceria da Repsol com a Equinor, em que eles estão anunciando a comercialização de gás a ser produzido ainda numa data futura. Então, eu acho que isso, ficamos bastante animados com essa notícia, porque é a nossa realidade. Nós precisamos que haja, por parte da Petrobras, uma definição de uma política nessa mesma direção. Isso o Estado já vem provocando, já tem diversas demandas nesse sentido, para que a gente possa, de fato, atrair o consumidor, primeiro, com a garantia de suprimento, e segundo, com a definição de valor, porque ninguém vai se instalar em canto nenhum sem ter essas duas premissas.
Então, o trabalho tem sido feito nessa direção, a questão regulatória, o Estado está numa posição de protagonista, de liderança em termos do próprio Brasil, e o Estado tem sido muito olhado, muito visto, e o trabalho da gente é fazer com que essas perspectivas se tornem uma realidade de investimento, de geração de emprego, de geração de impostos, para que o Estado não fique apenas como um arrecadador de royalty, que a gente entende que não é esse o caminho de desenvolvimento. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Bom, gente, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo tempo, deputado Laércio Oliveira, Francisco, Marcelo. A gente encerra por aqui o nosso InfraTalks e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde para vocês. Tchau, gente.